Vida e Saúde de volta. Estamos aqui com a Renata Bertagnoli, ela fonoaudióloga, mas está nos ensinando, nos abrindo os olhos aqui para a comunicação não verbal hoje. Aquilo que a gente comunica, aquilo que a gente fala em alto e bom tom, sem necessariamente usar as palavras. Muito interessante, e eu quero saber como é que a gente vai usar essa comunicação agora não verbal, Renata, para o quê? Para melhorar o nosso relacionamento em casa. Nós temos aqui algumas imagens e aí eu gostaria de que você nos ajudasse assim com exemplos práticos, como que a gente pode usar então esse poder. Porque tem um poder, a gente já viu aí a porcentagem de comunicação não verbal é muito maior do que a falada, a verbal, então a gente quer usar o poder. Vamos usar essas ferramentas, né, que o nosso próprio Deus nos deu usando o nosso corpo. E eu sempre falo, e falei no outro bloco, né? Eu gosto de insistir no seu contato visual, a forma que você olha para a pessoa, que você tem atenção. Quando você está falando com uma criança ou com o esposo e escrevendo no celular, por exemplo, eu estou dizendo para aquela pessoa que ela não é tão importante. Então, quando eu vou falar com qualquer pessoa, querido, um ente querido ou um estranho, eu preciso manter o contato visual. Porque às vezes, Teru, você até olha. Você olha e depois desvia o olhar. Então, uma boa dica é mantenha até o final da sua fala e aguarde a fala dele mantendo esse contato. Ah, você precisa responder também esse contato visual quando a outra pessoa estiver falando com você. Isso é reciprocidade. Tá, vamos lá. Próximo ponto aqui é o evitar o tom de voz agressivo ou impaciente. Muitas vezes quando você fala, né? Olha, você vai pegar estes brinquedos, a mãe falando com a criança, a forma como ela fala. Muitas vezes a criança não obedece porque ela se sentiu, de uma certa forma, até agredida. Olha que interessante, a forma que falamos, ela traz a intenção. É que muitas vezes a mãe está brava mesmo, porque já pediu várias vezes para a criança fazer. E ela entende que ela tem que falar diferente para ele obedecer. Mas você não precisa falar mais brava, você pode falar mais baixo, você pode falar mais devagar. Eu já pedi e não vou pedir novamente. Eu chamei a atenção. Depois de muito tempo fazendo isso, pode ser que seja necessário um certo exercício, porque a gente às vezes vai no automático, né, Renata? E aí, para lembrar do que você está trazendo aqui para a gente de sugestões, de alternativas a essa fala mais agressiva, eu preciso de um passinho para trás, um pouquinho de calma. Sim, e a maneira como que você fala, o tom da voz, eu vou convidar, eu vou atrair a pessoa para a proposta que eu tenho, desde tá na hora, tá pronto, vem comer. Quantas vezes a mãe fica, gente, tá pronto, gente, vai esfriar, gente, tá pronto, né? Eu vou atrair a pessoa ou eu vou repelir. Eu já vi situação que a mãe ficou tão nervosa, eles não queriam ir. Por que eles vão lá sentar na mesa da mãe que está nervosa? Mas eu também entendo essa mãe, porque ela já preparou, ela quer que todo mundo venha, tem um compromisso, seguida, né? Enfim, tem vários motivos para chamar e atender. Mas olha só, a forma como eu falo, eu posso atrair o ouvinte ou repelir. Muito bem, vamos trazer outro sinal aqui, outro cuidado que você pode ter para a sua comunicação ser assertiva e cuidar da expressão facial para transmitir empatia. Você acabou de dar um exemplo ótimo aqui, da mãe à mesa. Exatamente, eu me lembro de uma situação que a minha mãe era pequena e a minha mãe falou algo e o meu irmão entendeu outra coisa. E minha mãe falou assim, como assim? Por que você acha isso? E ele falou assim, os seus olhos disseram. Aquela levantada da sobrancelha. A criança, os seus olhos disseram. Olha a percepção de uma criança do não verbal, que virou para minha mãe e falou, os seus olhos disseram. É por isso que a mãe, quando vai perguntar, quem é que quebrou isso? Vem cá, entrevista um de cada vez.
porque é o não verbal que ela analisa para descobrir o que aconteceu, né? Se tem alguém que é expert nessa área, é a mãe, não precisa ter nem ido para a escola, ela vai pegar, né? Vai pegar no ar. A investigadora, o FBI tem que ter uma mãe, né? Porque a mãe, essa habilidade da mãe, que é, ela usa os seus sentidos, é puramente ler o não verbal. Muito bem, olha esse cuidado aí, esse tipo de comunicação que você pode investir aí na sua casa também, olha. É demonstração de interesse com expressões e posturas. É um abraço? É um abraço, é um cheiro, toque, é um cheiro, é falar e tocar ali o braço, o antebraço do seu filho, do seu esposo. Tem que ter uma conversa, às vezes uma conversa crucial, às vezes algo do relacionamento. Então, sente-se próximo, na mesma altura. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, tem gente que, aí a gente já vai entrar para uma outra área, né, que são as linguagens de amor. Às vezes um gesto pode ser, por exemplo, fazer algo na casa, lavar a louça sem alguém pedir, mandar um chocolate no trabalho para a esposa. Os atos de serviços das 5 linguagens do amor. Não, né? Pode dar um bombonzinho ali na lancheira da criança que ela não estava esperando. Ela estava esperando o sanduíche com o suquinho, a fruta e tal. Isso também está comunicando, não está, Renata? Isso. Às vezes eu coloco um bilhetinho para minha filha, né? Tem um bom dia ali na lancheira. Já vi também a minha filha mais velha, preparando o lanche da menor, fazendo um bilhetinho. Por quê? Porque a mamãe fazia para ela, né? E eu ela fazia para ela e ela muito gostava. Então, nesse caso, a gente está usando o verbal no escrito. Mas são tudo formas diferentes da gente se comunicar com os nossos queridos. Então, a gente precisa usar essas expressões, a postura. A postura é tão poderosa. Mas é tão poderosa que ela é alvo de estudos. Eu queria fazer uma dinâmica com todo mundo aqui, pode ser? Vamos. Bora. Então, preciso, para explorar um pouquinho, um exercício de postura. Eu vou mexer aqui, produção. Podemos ficar em pé? Vamos lá. Eu queria que todo mundo ficasse em pé aqui do estúdio. Vai, vamos todo lá, mundo em pé, eles não estão vendo. Até o Matheus ficou em pé, olha. Exatamente, em pé. Vai, Léo, você também. E eu quero que vocês lá, façam, nós vamos fazer um treino de postura do poder, tá bom? Tá. Ó, vocês vão colocar as mãos não, meu chefe aqui. não, meu diretor não precisa fazer, que ele já tem esse poder, tá? Ele já tem o poder. Tá garantido. Vai lá, ó. Todo mundo vai fazer essa postura aqui. É chamada, existem muitos estudos como a postura do poder, que lembra um super-herói. Então, a gente coloca os braços, alguns chamam de super-homem, a postura do super-homem ou da Mulher Maravilha. Então, os braços, a cabeça levemente erguida, não assim que mostra superioridade. Dessa forma, respira pelo nariz e solta pela boca. Continua fazendo assim por 4 minutos, a gente não vai ficar 4 minutos, mas você aí em casa continua assistindo o programa, faz desta forma, durante 4 minutos, você vai começar a sentir um empoderamento. Neurotransmissores... Estufa um pouquinho o peito para frente, por isso eu preciso respirar. Respira levemente, sem fazer barulho, você começa a produzir neurotransmissores que o seu corpo, você vai sentir bem-estar. Ou seja, uma situação problema, está estressada, você vai e faz no banheiro, aonde você estiver, no seu trabalho, faça essa postura por 4 minutos. Você vai ter um desempenho maior cognitivo, comunicativo. Já pensei em fazer isso aqui quando eu acordo, Flávia. Podia ser, olha, poderoso. Olha aí, fica a dica. Além da oração, né? Quando levanta, já levanta e olha. A postura de poder. Gostei muito. Tem mais um que eu quero trazer aqui, mais uma artezinha, só para frisar bem. Ela falou já dessa questão que você pode trabalhar em casa, mas o toque realmente, toques sutis, abraços, gestos carinhosos. Às vezes é o olhar seguido disso, quando é possível, né? A gente tem que saber o limite também, não vai ter intimidade com quem não é para ter. E existem momentos, às vezes, dentro da família difíceis, né, Teru? Com conflitos, momentos, situações de você pedir desculpas, perdão e momentos também de muita alegria. Tudo isso, tanto um como o outro, nós podemos usar primeiramente do não verbal. O que eu queria deixar assim, quando você estiver numa situação difícil, sabe aquela coisa que você fala assim, aquele momento que você diz, eu não sei o que falar? Às vezes um impasse. Um impasse, um conflito familiar, não fale, apenas
Toque nas mãos, olhe, ore pela pessoa sem falar nada no seu pensamento. Você está usando o não verbal, o seu corpo, para se conectar com aquela pessoa e logo as palavras vêm. Porque o corpo fala antes das palavras e eu posso provar isso. Um bebê, quando ele vai chorar, o que ele faz? Mexe as perninhas, existe uma ligação neural entre movimentos corporais e o movimento da língua. Pode ver que o bebê começa a espernear a perninha e depois ele chora. Verdade. Tá vendo? A gente aprendendo com o bebê. Ele começa sempre com o não verbal para depois ir para o verbal. Então, se eu tenho uma situação de... Quando é muita alegria, você pode ver que é automático. Você corre e abraça a pessoa. Não verbal. E às vezes essa comunicação corporal ela vai acontecer até de maneira mais interna. Por exemplo, uma tensão diante de uma situação inesperada ou mesmo tensa, né? Uma tensão às vezes nas costas, o abdômen mais enrijecido. Não é verdade? É o corpo que está comunicando para a gente mesmo. O corpo fala. O tempo todo o corpo fala. Eu gosto também de dizer que e o silêncio grita. Acabei de fazer um silêncio aqui. E às vezes ele incomoda muito, né? Olha, quer Antes ver? de responder. Quer ver um exemplo? A gente chega num elevador, olha para a pessoa, aquele silêncio. Aí daqui a pouco você tem que quebrar aquele silêncio porque te incomoda, não é? Aí você, será que vai chover hoje? A gente quebra o silêncio porque nos incomoda. Sabe por quê? Nós só conseguimos manter o silêncio e contato visual com quem a gente tem muita intimidade. Uau! Então, você acabou de trazer aqui pra gente uma preciosa dica para momentos de estresse entre um casal, por exemplo. De repente, a linguagem corporal ela vai agravar ou ela pode amenizar esse conflito, ok? Só que a gente precisa ser sábio para também não causar no outro, assim, isso precisa talvez ser trabalhado e em progressão para não causar no outro uma irritabilidade maior e piorar a situação. Sim, por isso que eu preciso ter essa empatia, esse rapport de ter a reciprocidade. O grande segredo da comunicação, em geral, é reciprocidade. Às vezes, eu sou mulher, vou dar o exemplo como mulher. Nós, mulheres, falamos demais. Né? E grandes problemas nos casais é por isso, porque o homem falou uma frase, ela falou o textão. Quer seja fala, quer seja escrita. Então, viu? É uma DR, né? E uma irreciprocidade. É o contrário. É o contrário da reciprocidade. Então, eu preciso ser recíproco. Falou algo, eu respondo aquele algo. Se eu falar demais, eu acabo tumultuando. Muita informação gera confusão. Olha aí. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as telas tão presentes na nossa vida, né? Celular, TV, tablet, acabam prejudicando muito essa interação que a Renata está trazendo aqui pra gente hoje, né? Essa mais pessoal. Você sabe, você está me assistindo aqui pela televisão, mas a gente mantém esse contato aqui porque eu estou olhando direto para uma câmera, que eu estou imaginando o seu olhar, estou imaginando que você está prestando atenção aqui, está focada na Renata, no que ela está trazendo de novo. Se eu falar com você olhando para lá, rapidinho você vai perder a atenção aqui, certo? Concorda? Então, eu quero que você ajude a gente, que precisa conviver com as telas hoje, Renata. Como é que a gente faz para dar uma equilibrada e resgatar um pouco desse contato visual tão importante, visual e corporal, para o nosso dia a dia? Estou falando de pais e filhos e professores, alunos e professores e por aí vai. A grande recomendação que eu sempre gosto de dar é usar os momentos familiares, como de refeição, por exemplo. Então, na mesa, não entra celular.
né? Então, sem celular, deixa do lado. Após terminar a refeição, aí pode pegar o celular, mas faz algumas regras. Adultos e crianças. Adultos e crianças. Lá em casa, às vezes, eu tô indo sentar, escutei um plim do WhatsApp, responder, aí a pequenininha fala, mãe, na mesa celular não, né? Então, as crianças, elas são ótimas em lembrar as regras que nós mesmos criamos. Então, faça combinados, né? Tanto do casal como com a família toda, com as crianças, e siga os combinados, porque não adianta ter um combinado e não seguir. Então, eu diria isso, o equilíbrio. Então, porque as telas, olha aqui, nós estamos nas telas trazendo aqui muita informação, mas tudo tem seu tempo, como a Bíblia mesmo fala. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Então, eu sugiro momentos de combinados sem celular e momentos que a gente combina lá em casa, Teru, com as minhas meninas, a gente combina de assistir The Chosen e sempre tem pipoca com The Chosen. Então, assim, a gente combinou de assistir algo juntos, a gente comenta, às vezes a gente para ir na Bíblia, ver o que aconteceu, o que está fiel. Eu não lembrei o que aconteceu nesse momento, vamos lá na Bíblia. Então, é um momento em família, usando a tela, mas de uma forma mais equilibrada. Muito bom, né, gente? Muito bom a gente se atentar para esses detalhes tão importantes que podem fortalecer os nossos vínculos. Agora, Renata, você falou várias vezes aqui do olhar. E existem situações em que não cabem palavras, mas que precisam de reparação, compreensão. E eu queria que você deixasse esse último parecer assim, sobre o olhar no momento de conexão com alguém, uma conexão mais verdadeira, o que nós estamos precisando muito nesse nosso mundo de hoje. Tem momentos que não é possível as palavras, como por exemplo, não é que não é possível, as palavras não conseguem expressar totalmente o que a pessoa quer dizer. Um momento de velório. Às vezes você fala assim, tem gente que às vezes não vai num velório e fala, eu não sei o que eu vou falar. O que eu vou falar com a pessoa? Eu estou tão triste quanto. Vá no velório e abrace essa pessoa. Vá, olhe para ela, para a pessoa, né? E pegue nas mãos dessa pessoa, olhe nos olhos dela. E aí você pode comentar algo como, sinto muito, peço que Deus te conforte. Mas olha, a primeira coisa não é o falar. É o tocar, é o olhar, é o abraçar. Estou falando de uma situação de velório, agora imagine uma situação de uma briga, de uma reconciliação. De uma raiva que já está por anos ali cultivada. Uma raiva, exatamente, problemas familiares. Isso não tem família. Quem nunca atire a primeira pedra, né? Não sei o que falar para aquela pessoa para liberar o perdão. Abraça essa pessoa ou no primeiro momento, peça um momento para conversar. Fala, mas eu não sei o que conversar. Então coloque a pessoa sentar, sente-se de frente com essa pessoa, olhe para ela, olhe com o olhar. Tente primeiro falar deixar o seu coração falar com o seu olhar. Depois seja sincero. Se você não sabe o que falar, olhe para a pessoa e diga, eu nem sei o que falar. Tá vendo como que é a verdade, a sinceridade, ela conecta. Tem muito poder, você está falando aqui, eu estou imaginando, tem muito poder, Renata. Poder que talvez nós estejamos tão distante de usar que essa negligência, esse abandono desse uso intencional da língua, da linguagem não verbal, precisa de um chacoalhão para acordar, que é o que você está fazendo aqui agora. E eu vou dar uma ferramenta aqui da inteligência emocional, né? Eu tenho uma especialidade em inteligência emocional e a gente usa muito para liberar o perdão. Quando você não sabe o que falar para aquela pessoa, então você, como eu falei, olhe, na sua mente você vai imaginar essa pessoa como criança. Que criança que essa pessoa foi? Pense na infância da criança. Às vezes você sabe, às vezes é o seu pai, a sua mãe, é o seu marido, você sabe como foi a infância. E aí você olhe para essa pessoa, lembre da criança que ela era, que muitas vezes ela te magoou, ela fez algo que nem ela tinha essa intenção. Então pense a criança que ela foi
e pense abraçando aquela criança. Gente, quando você faz isso, você consegue uma restauração, porque a criança ela é pura. Mesmo que ela faça algo errado, foi a história que ela viveu. Então, você imaginando aquela pessoa com ingenuidade é muito mais fácil. E pense você como criança, porque no final, no fundo, nós temos uma criança interior dentro de nós, não é? E a Bíblia já diz, quem não for como criança não entrará no reino dos céus. Então, se imagine você como criança, se conectando à criança interior da outra pessoa. E aí você vai restaurar esse relacionamento com algo mais puro que tem, que é aquela vontade de fazer nova todas as coisas, como a Bíblia nos diz. Que lindo, gente. Que importante esse momento aqui no Vida e Saúde hoje com a Renata. Eu quero muito que você vá lá no Instagram dela, aproveita porque por lá ela é bem presente também. Ela se comunica muito bem por lá, tá lá com o arroba dela, Renata Palestrante. E olha, Rê, muito obrigada por esses momentos aqui profundos de compreensão, de reflexão. E a gente vou pedir para você ficar aqui para o risotinho, aceita? Bora, vamos lá, vamos ver como está esse risoto. Daqui a pouquinho, então, ela volta, a gente vai fazer um intervalo agora. Na volta tem Claramente com o Dr. César Vasconcelos. Ele também vai falar sobre um assunto muito importante, codependência afetiva. Fica aqui ligadinho, porque depois vai ter risoto de alho poró e limão siciliano e Renata vai me acompanhar com essa delícia. A gente volta já.